Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mães com Propósito. Gostaria que você curtisse, compartilhasse o nosso canal, comentasse nos nossos vídeos, assim a gente tem mais visualização e os nossos vídeos chegam para mais mulheres ainda. Estamos iniciando uma nova série agora, que é chamada Mães, Desertos e Milagres. Meu nome é Bianca, eu sou casada com o Christopher há 9 anos, sou mãe de 2 filhos, o Levi, que tem 2 anos, e o Estevão, que tem 5 anos. E a palavra que eu quero trazer para vocês, dentro dessa série, eu coloquei o tema dela como a entrega, é o tema da minha palavra. E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 2. Nós vamos ler só uma pequena parte dessa história, porque ela é bem extensa, mas você pode depois ler com calma na sua casa, pegar todo o capítulo e ler para você entender. Mas eu quero ler especificamente essa partezinha, do versículo 1 ao 4. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Essa história que está lá em Êxodo, no capítulo 2, é a história de Joquebede, né? Essa mulher que estava grávida aqui nesse capítulo, ela foi mãe de Moisés. Moisés, ele foi um libertador do povo que era escravo lá no Egito. E a época que Joquebede estava grávida, ela recebeu um decreto do rei que todos os meninos que nascessem naquele tempo, eles deveriam ser mortos. Então, eu me identifico muito com a história de Joquebede, porque Joquebede, ela precisou ser uma mulher de fé, ela precisou ser uma mulher de coragem, ela precisou ser uma mulher corajosa de fé e de muita entrega em Deus. Por isso que eu quis pôr essa palavra como a entrega, porque Joquebede teve que confiar 100% naquilo que o Senhor estava fazendo naquele tempo tão difícil. Então você imagine, você no meio de uma gravidez, tá tudo certo, tá tudo bem com você e de repente o seu filho recebe um diagnóstico de morte. Pense bem, talvez você não tenha um decreto de ninguém dizendo que o seu filho vai morrer, ou que você tenha que esconder o seu filho durante 3 meses, como ela fez aqui nessa história. Mas talvez você esteja vivendo um período muito difícil na sua maternidade, na sua gravidez, onde você recebeu um diagnóstico difícil de saúde do seu filho, onde às vezes o seu filho tem alguns problemas de saúde em que você tem que lidar com isso. E a história da Joquebede nos ensina muito a como lidar com situações difíceis, né? Então, aprendi muito com essa mulher de Deus e nem sempre a maternidade, ela chega em águas tranquilas para nós, né? Por mais que seja um tempo de muita felicidade que a gente está sentindo, de repente tudo pode mudar, como mudou na história de Joquebede. E o que ela fez, né? Ela escondeu esse menino durante 3 meses e depois o que ela teve que fazer? Ela teve que entregar o seu filho num rio. Gente, fazer uma entrega dessa, né? De entregar o seu filho num rio, né? E é um passo de confiança em Deus que a gente tem que aprender muito com isso. Às vezes a gente carrega alguns problemas dentro da nossa maternidade como se nós pudéssemos solucionar algumas coisas. Mas Joquebede, ela entregou, confiando que o Senhor cuidaria desse menino. E olha quem esse menino virou, né? Moisés, gente. A história de Moisés na Bíblia é uma história linda, né? Um menino que era para ter sido morto quando nascesse. Pelo posicionamento de Joquebede, a vida dele foi poupada e ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele.
E eu queria compartilhar com vocês do porquê que eu me identifico muito com Joquebede. Eu passei um momento muito difícil na minha maternidade, no meu segundo filho, né, que é o Levi, que tem 2 anos. Então eu tava assim, né, a gente engravidei, tava feliz ali, só esperando o bebezinho nascer, tudo certo. E quando chegou no final, né, eu tive que escutar exatamente um diagnóstico de morte na vida do meu filho, né, e fiquei internada durante um tempo, e o médico falou que ele teria que fazer uma cirurgia no coração, porque ele tinha um problema muito grave, onde ele não poderia sobreviver sem uma cirurgia. E foi um tempo de muita luta, de muita angústia, de muita oração também, de muita dependência também. E quando eu vi que Joquebede colocou o seu filho no rio, logo assim eu falei, meu Deus, eu não tive que colocar meu filho no rio, mas eu tive que entregar meu filho numa maca, confiando que o Senhor cuidaria da vida do meu filho. E quando eu fiz essa entrega, eu realmente tive que confiar que o Senhor cuidaria da vida do meu filho e que Deus poderia fazer mais que os médicos, né? A última palavra, ela nunca vem dos médicos, ela sempre vai vir de Deus. E foi um processo, gente, muito difícil, mas foi um processo que nós aprendemos tantas coisas, assim, sabe? Em questão de confiança em Deus, em questão de fé. Então é muito fácil, às vezes, a gente falar que a gente tem fé em Deus. Mas você tem fé em Deus só quando tudo tá bem? Ou você tem fé em Deus, você consegue fazer uma entrega e dizer, Senhor, eu te entrego para que o Senhor cuide do meu filho da maneira que o Senhor quiser? Então é isso que eu queria convidar vocês a fazerem, a entregar a sua situação. Eu não sei qual foi a sua situação, eu não sei se você está passando uma gravidez difícil, eu não sei se você está passando uma maternidade difícil, mas eu queria que você hoje fizesse como Joquebede, entregasse o seu filho nas mãos do Senhor e que o Senhor faça o melhor como Ele já tem feito na vida do seu filho. Né? Então, depois de todo o processo que nós passamos com o Levi, né? O Levi, ele fez a cirurgia com 3 dias de vida, foi uma cirurgia longuíssima, de 6 horas, a gente não fazia a mínima ideia se ele ia sobreviver, se ele ia ficar com sequelas. Eu tive que assinar muitos papéis antes de entregar ele nessa maca, papéis onde dizia se eu autorizava a doação de órgãos dele caso ele morresse. Então, foi um tempo de entrega completa, tanto minha, como do meu marido, como da minha família, onde nós depositamos a nossa confiança no Senhor, acreditando que o Senhor faria o melhor, sendo sim para nós, né? Sim, vocês vão viver um milagre, ou sendo não. Talvez os milagres de Deus, eles chegam da forma diferente que a gente idealiza, né? Talvez você pare e pense, poxa Deus, mas eu não vivi um milagre do jeito que eu imaginei que eu viveria. Mas se você parar e pedir para Deus te fazer enxergar, Deus, de que forma o Senhor está fazendo esse milagre, você vai ver como Deus está operando milagres a todo tempo. Né? Na época eu orei muito para que Deus curasse o meu filho, né? Para que fosse algo sobrenatural, que ele nascesse e os médicos falassem para mim, olha, foi tudo um engano, não tem nada, tá tudo bem. Essa foi a minha oração. Mas o Senhor preferiu, né, usar da vida dos médicos, da vida da medicina para operar esse milagre. Então, às vezes o milagre, gente, ele não vem da maneira que a gente idealiza. Ele vai vir da maneira que o Senhor está preparando aquele milagre. Da forma que só Ele entende, da forma que só Ele sabe. Né? Então eu queria dizer para você, se você está vivendo um tempo de deserto, né? Um tempo muito difícil, onde você não vê a hora que esse tempo acabe, onde você falou, eu já orei tanto, eu já pedi tanto a Deus para que acabasse esse deserto e não está acabando. Eu quero te dizer uma coisa, todo deserto ele vai anteceder um milagre. Né? Se você está no caminho de deserto hoje, Deus está preparando um milagre. Mesmo que não seja da forma que você esperou esse milagre, mas Deus está preparando um milagre. Ele está te fortalecendo, Ele está aumentando a sua fé, Ele está aumentando as suas estruturas, né? As suas estruturas como raízes mesmo,
né? As grandes árvores que dão grandes frutos, elas têm raízes muito profundas embaixo da terra. E essas raízes são coisas que ninguém vê, né? A gente não vê, normalmente a gente não consegue nem imaginar o tanto que aquela raiz cresceu para baixo daquela árvore, que está bonita, que está grande. Então, eu queria te dizer que esse tempo é um tempo em que Deus está te chamando para confiar nele, para entregar todas as coisas para ele, para acreditar que ele está cuidando do futuro, que ele tem um propósito nesse deserto e que ele está te preparando para viver um milagre. Seja ele da forma que você imagina, seja ele da forma que Deus preparou. Ele está preparando esse tempo para você. Então, eu gostaria muito de agradecer a todas que estão acompanhando o nosso canal, que estão assistindo esse vídeo. E eu queria muito que o Senhor falasse com você nesse dia, né? Aquilo que você está tão angustiada no seu coração, que o Senhor pudesse trazer paz no seu coração. Paz onde a gente não enxerga uma calmaria, mas é a paz que vem só do Senhor. Não é a paz que tira os problemas, mas é a paz que o Senhor habita no meio dos problemas, né? Então você pode estar vivendo no meio do deserto, mas no meio desse deserto o Senhor, ele está junto com você, te dando uma paz que excede todo o entendimento. Então eu gostaria que você confiasse tudo ao Senhor, fizesse como Joquebede fez, né? Que entregasse o seu filho, entregasse a sua situação, entregasse o seu problema nas mãos do Senhor, confiando que Ele está cuidando de tudo. Amém? Deus abençoe.